Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos. Mas antes de lermos, nós vamos curvar novamente a nossa fronte diante de Deus, suplicando humildemente a bênção dele. No final das contas, na nossa vida, o que vale é a bênção dele, não é verdade? Não é o que nós pensamos, não é nada é mais importante do que ter a aprovação, a bênção, a manifestação dele na nossa vida, né? E vamos suplicar isso. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos agora a Tua palavra e pedimos que Tu, Espírito de Deus, que a inspiraste, que o Senhor a torne fresca, viva, poderosa em nosso coração. Que não sejam só palavras, mas que o Senhor opere por misericórdia. Confessamos a nossa necessidade, reconhecemos, Senhor, o quanto precisamos de Ti e, ao mesmo tempo, reconhecemos a Tua bondade em nos socorrer. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Lucas 5, os versículos 12 e 13, está falando a respeito do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Eu vou ler de novo. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Minha esposa me lembrou que eu já falei sobre esse texto aqui. E eu falei para ela: não tem importância, se eu mesmo esqueci, possivelmente mais gente esqueceu, né? O apóstolo Paulo, ele disse aos filipenses: a mim não me incomoda, e para vocês é vantagem que eu repita as mesmas coisas, né? Nós não nos incomodamos quando um irmão nos convida para a casa dele e serve o mesmo cardápio, o mesmo feijão e arroz, desde que seja fresquinho, né? Então, que Deus nos conceda a graça e misericórdia dele e avive a palavra ao nosso coração, nos avive, nos aguce a mente, nos traga entendimento e nos vivifique, não só a mente, mas aqueça o nosso coração. Enquanto estivermos ouvindo, sempre que nós ouvimos a palavra, nós precisamos ouvir com oração, ouvir com dignidade a palavra, porque eu posso ouvi-la e pode ser uma semente caída num chão assim como aqui, um piso, que não vai frutificar de forma alguma. Mas se eu, com sinceridade, humildade, me dirigir ao Senhor e falar: Senhor, faze frutificar a Tua palavra no meu coração, o Senhor, Ele vai dizer: quero. Ele usa essa mesma palavra: eu quero sim, eu quero que isso aconteça. A lepra, nós estamos tratando aqui de um homem, lemos a respeito de um homem coberto de lepra, era do topo da cabeça à planta do pé. Esse homem tinha lepra. E a lepra, nas Escrituras, ela é uma figura, é um tipo do pecado.
porque ela produz insensibilidade. E o pecado, ele produz isso. Assim, numa relação muito distante, é mais ou menos como um calo que as mãos criam, né? Quando você não é acostumado a mexer com a enxada, você vai carpir um dia, primeiro cria bolha, a sua mão sensível ela vai sentir. Mas se você insiste naquela atividade, depois cria calo e você não sente mais. Aquele lugar do calo, ele se torna insensível. E a lepra, numa dimensão muito maior, muito pior do que isso, ela cria uma insensibilidade. Eu sei o que é lidar com insensibilidade. Eu sou diabético e eu tenho um pé diabético, que eu não sinto. Talvez você se assuste com isso, mas um diabetes maltratado e descompensado leva a isso, leva à insensibilidade. E os pés são uma das áreas do organismo que sofrem com isso. Então, eu tenho que sempre cuidar. E cuidar de uma ferida, eu perdi um dedo no ano passado. Eu tive que amputar um dedo por não sentir a gravidade do que estava acontecendo no meu pé. Quem Deus, na verdade, usou foi o Parolim, me chamar a atenção disso. Eu falei com ele, Parolim, eu estou com um problema no dedo do pé, no meio dos dedos. Ele falou, isso deve doer horrivelmente, não é? Eu falei, não está doendo. Aí que eu percebi que alguma coisa séria estava acontecendo. Eu não tinha essa consciência. Eu não tinha mais sensibilidade no dedo. E estava quebrado o dedo, além de infeccionado. Então, chegou ao ponto da amputação. E a lepra, por isso ela é comparada ao pecado. O pecado, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala sobre o endurecimento do pecado, para nós nos exortarmos mutuamente cada dia, no tempo que se chama hoje, agora, para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. O pecado engana, ele nos dá uma ideia de que não há problema, eu posso fazer isso, eu posso seguir a minha vida, tocar a minha vida, sem me ajustar à vontade de Deus, e eu não percebo que eu estou sendo enredado, eu sou endurecido, a minha consciência se endurece, ou ela caleja, eu não tenho mais sensibilidade. E o pecado conduz a isso. Se eu não dou atenção aos sinais que a minha consciência dá, eu vou e continuo insistindo em fazer aquilo que Deus pôs no meu íntimo. Aquilo não está certo, não é bom fazer isso, mas eu insisto, eu chego ao ponto em que aquilo já não me atinge mais. Eu já faço sem problema, sem dúvida, sem entrar em conflito, eu já me sinto em paz. Por isso muita gente diz, não, mas isso para mim não é pecado, né? Isso não significa que não seja pecado. É que às vezes a pessoa já cauterizou a consciência. Mas eu gostaria de ver algumas coisas desse homem leproso. Uma coisa que me chama a atenção é que ele chegou um momento em que ele teve consciência, ele viu que ele era um corpo em decomposição. Ele viu que estava apodrecendo em vida. Ele teve consciência disso. Ele viu a própria necessidade. Todos nós nascemos desta forma, não exteriormente, não fisicamente, mas a nossa alma é coberta do topo da cabeça à planta dos pés, de pecado. A lepra, ela é interior, essa atitude contra Deus, essa atitude anti-Deus, de indiferença para com Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma breve descrição de quem é, de como nós somos,
de como é que é o ser humano. Ele fala, escuta o que ele diz. Ele diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas ou homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele fala de ladrões e roubadores. Ele fala daqueles roubos pequenininhos, de coisas meio insignificantes, e dos roubadores, seria coisas maiores, os assaltantes, os que usam de violência para se apropriar de coisa que não é deles. O impuro, do pensamento impuro, pensamento sensual. Os idólatras, dentro desses idólatras entram os avarentos, que têm o dinheiro como Deus, tem mamon como Deus. O adúltero, que Jesus disse que não é só aquele que pratica o ato do adultério, mas aquele que olha para uma outra pessoa com má intenção, com intenção impura, ou um homem que olha para uma mulher com intenção impura, ou a mulher que olha para um homem com intenção impura. Os efeminados, os sodomitas, os homossexuais, isso não é uma doença, isso é um pecado, isso é ceder a um desejo que não é de Deus. Não, o homem foi criado homem, a mulher foi criada mulher. Ninguém escolheu isso, nem você nem eu, ninguém escolhe. Ninguém escolhe a cor do cabelo, a cor dos olhos, a inteligência que tem ou não tem. Ninguém escolhe isso, isso é uma dádiva de Deus. Os ladrões, os que se apropriam de coisas que não são suas, os avarentos, os bêbados, maldizentes. Quem nunca tropeçou nisso? E o apóstolo Tiago diz que um mandamento transgredido, a pessoa que transgride um mandamento, ela se torna culpada de todos os mandamentos. Então, nós nascemos dessa forma. Nós nascemos... Ninguém precisa ensinar para uma criança a ser egoísta. Uma das primeiras coisas que a criança aprende é meu. É meu, eu não quero repartir com o outro. Esse egoísmo. E o ser humano, todos nós nascemos dessa forma, com lepra, com pecado. O apóstolo Paulo, no outro lugar, ele fala das obras da carne. Ele diz que essas obras são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Nas feitiçarias estão incluídas não só mexer com espíritos, mas também o uso de drogas. Entra nisso, que levam a pessoa a um estado, uma consciência aberta para a obra de Satanás. As inimizades, aquele espírito disposto, amargo, que não perdoa, as porfias, as discussões, os ciúmes, as iras, a raiva, as discórdias, as dissensões, as divisões. Você entra num ambiente, você já procura quem é do seu time e quem não é. As divisões, há uma predisposição no interior de cada ser humano. Isso é pecado, isso é lepra. As facções, que são também os partidos, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, o apóstolo Paulo dizendo, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
esse é o retrato de todo ser humano. É o retrato meu e seu, natural. É desta forma que nós chegamos a este mundo, com lepra. E esse homem, ele teve consciência de que estava extremamente necessitado. E Jesus disse que ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores para o arrependimento. Talvez você pense, mas isso eu já conheço, eu já sei. Sim, o problema nosso, muitas vezes, é que nós já sabemos muita coisa. Não é suficiente, pode ser que você já conheça esse assunto, mas não chegou nunca o momento em que você se viu necessitado, que você se viu profundamente necessitado de chegar ao Senhor Jesus, como esse leproso. Ele se prostrou com o rosto em terra, suplicando. Ele fez uma coisa que é uma coisa elementar: eu preciso buscar ajuda para mim. Se eu ouço a palavra de Deus e penso, sempre estou com alguém em mente, eu penso, puxa, que bom seria se fulano de tal ou fulana de tal ouvisse essa palavra. Eu estou encrencado. Na verdade, eu preciso ouvir para mim. E toda vez que um cristão ouve uma palavra onde é anunciada a necessidade de reconciliação com Deus, uma necessidade de buscar a Deus, o nosso coração deve ser outra vez aquecido com isso. Eu devo outra vez examinar a minha vida. Senhor, isso já aconteceu comigo? Eu já me cheguei ao Senhor dessa forma, como um leproso assumido, alguém que reconhece, de fato, eu preciso da misericórdia de Deus. Ou eu estou tocando a vida, achando que da forma como está bem. Eu já estou participando da comunidade, eu participo dos estudos, eu leio, eu me informo, eu participo dos cultos, eu pertenço desde que eu me conheço por gente, eu já participo da igreja. Isso não é suficiente. É necessário que haja um dia em que eu me chegue ao Senhor Jesus. E não é a comunidade em si, é uma coisa pessoal com o Senhor Jesus. Muitas vezes se fala, converter-se é começar a ler a Bíblia, é começar a orar, é participar das reuniões da igreja. Isso não é uma reconciliação com Deus. É possível você acontecer de você começar a ler a Bíblia, começar a escutar a palavra, mas dentro nunca houve uma reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, nós somos embaixadores de Deus, e em nome de Cristo eu vos exorto, eu estimulo vocês, eu incentivo vocês a que se reconciliem com Deus. Eu preciso me reconciliar pessoalmente com Deus. Não é uma questão de começar a aprender as coisas de Deus, começar a aprender sobre a Bíblia e encher minha cabeça de boas coisas. Isso tudo pode ser feito, mas ainda a lepra permanecer, eu ainda sou leproso. E olha o que o leproso faz. Ele suplica a Jesus. Ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele usa um termo muito interessante, o purificar. Todas as outras curas de Jesus, quando ele curou o homem da mão ressequida, que não conseguia erguer a mão, ele curou um paralítico, um cego. Tudo isso, todas essas obras do Senhor Jesus foram chamadas de cura.
Mas quando se trata de lepra, não é chamado de cura, é limpeza, é purificação. Porque o leproso ele era impedido de entrar num ambiente como aqui. Ele não podia entrar, ficar em contato com as pessoas. A lepra ela tinha um tratamento diferente. Aquele homem com a mão ressequida, ele estava na sinagoga, ele estava numa reunião como a nossa, onde eles iam para ouvir a palavra de Deus. Mas um leproso não podia entrar lá, ele não podia entrar no templo, ele não podia chegar perto dos outros, ele tinha que gritar, imundo, imundo. Ele tinha que cobrir a boca e gritar, imundo, para os outros não se achegarem a ele. Mas aqui esse homem, ele quebra, por assim dizer, ele quebra um protocolo e ele chega, ele viu Jesus, ele viu em Jesus a esperança. Ele viu, olha, é aí, ele havia ouvido falar de Jesus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu, Jesus já curou outras pessoas, mas ele chegou diante do Senhor Jesus com a atitude certa. Ele disse, se quiseres. É uma situação em que cada um de nós tem que chegar nesse ponto. Se quiseres. É a hora em que eu chego sem fundamento nenhum. Eu me jogo inteiramente no Senhor, na boa vontade dEle. Eu reconheço que a minha vida está na mão do Senhor. E se Ele quiser, Ele me transforma. É um momento de profundo terror, quando eu percebo que a minha vida está na mão do Senhor. Não é que a partir daquela hora minha vida está na mão do Senhor. Não é. Ela já está. Mas eu percebo agora que ela está. E essa consciência, se eu não tenho essa consciência, eu chego com arrogância diante do Senhor. Mas como esse homem sabia que a vida dele dependia do Senhor Jesus, ele chega com a atitude certa, se quiseres. E esse termo, a palavra, o verbo querer, ele diz, se quiseres, é muito interessante. É como se ele chegasse e dissesse, Senhor, se tu tens isso no coração, se isso te dá prazer, se o Senhor tem vontade de fazer isso, o Senhor pode me purificar. E é interessante que Jesus, ele usa a mesma palavra, ele diz, quero, fica limpo. É a mesma coisa, se quiseres, e Jesus diz, eu quero. Isso me dá prazer, é claro que eu quero. É claro que eu quero te purificar. Você está vindo para mim, está vindo da maneira certa. E nós só provamos a boa mão de Deus quando chegamos da maneira certa. Com essa atitude. E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe, e segundo, que Ele é galardoador, ou recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. É uma ofensa contra Deus eu não crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam de todo o coração. E esse homem, ele chegou com fé, ele expressou a fé. Duas coisas, ele disse, se o Senhor quiser, ele reconheceu quem é quem, ele se colocou no lugar certo, ele se reconheceu como profundamente necessitado e havia alguém de quem a vida dele dependia. Se quiseres, aí ele diz, podes purificar-me. Ele não estava dando autorização. Esse podes é a palavra poder, é a mesma palavra de onde vem a palavra dinamite.
No grego é dunamis. O Senhor tem poder. Não é só poder de me declarar, mas o Senhor tem poder de intervir na minha vida. E essa é a minha pergunta para você hoje à noite. Você já teve uma experiência com o poder de Deus, o poder restaurador, o poder regenerador do Senhor? Porque muitas vezes a fé está aqui na cabeça, mas nós não provamos o poder de Deus, da restauração, da instauração de uma nova natureza em nós, de uma nova disposição, onde Deus muda o coração, de um coração de pedra, um coração de sebo, indiferente, um coração de pedra duro contra Deus, ele muda para um coração de carne, um coração tenro, uma nova disposição, um desejo de fazer a vontade de Deus. É claro que eu sempre vou lamentar que eu estou muito aquém disto, mas houve uma mudança. Agora eu quero fazer a vontade de Deus. Antes eu selecionava, eu selecionava o que me agradava nas Escrituras. Isso agrada, aquilo não, isso eu creio, aquilo não. Mas Deus mudou essa sua disposição, ou você ainda está aqui, só na cabeça? Nós podemos nos encher de informações, nos tornar teólogos, mas secos de coração. Com certeza, esse homem que foi curado, esse homem que foi restaurado pelo Senhor Jesus, a coisa não atingiu só a cabeça dele, é do topo da cabeça à planta dos pés. O homem foi mudado e o Senhor Jesus diz: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É isso que o Senhor faz, a regeneração. Esse caso que nós estamos lendo aqui, isso aconteceu de fato. O Senhor limpou uma pessoa que fisicamente estava apodrecendo, o Senhor o curou fisicamente. Isso é um fato, mas isso é uma parábola para aquilo que acontece por dentro, no nosso espírito, que o Senhor nos cura instantaneamente. A regeneração, ela é instantânea. A mulher tem dores de parto por um certo tempo, mas o neném nasce num instante. Ele nasce, pronto, está ali. Antes não estava, agora está. Antes não ouvia o choro dele, agora ouve o choro. É um neném, mas nasceu. O Senhor opera a regeneração. Ela é instantânea e é poderosa. Ele é poderoso. E a minha pergunta é se você já provou o poder de Deus. Ou por enquanto o Evangelho são só palavras para você. É uma repetição de coisas, ou você já provou o poder de Deus? É interessante que o Senhor Jesus usa a mesma palavra. O leproso diz: se quiseres, se o Senhor tem isso em mente, se isso te traz prazer, se o Senhor tem essa pretensão, cura-me, Senhor, limpa-me. E Jesus estende a mão, toca o leproso e diz: quero. É a mesma palavra, em grego é a mesma palavra. Ele diz: é claro, eu tenho prazer nisso, eu tenho alegria em te restaurar. Você veio me procurar. E o Senhor Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, o que é? De maneira nenhuma lançarei fora. Então isso nos traz uma esperança, um conforto profundo. Se você busca o Senhor com todo o seu coração, Ele se deixa encontrar. Aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá. Tem muito ensino, muita teologia nesse texto. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora. Graças a Deus por isso. O Senhor Jesus não falou, não, mas você não veio, tá? Não, Ele veio. Você veio, eu quero. E o que me impressiona é que esse homem, ele pôs o rosto no pó, ele se humilhou diante do Senhor Jesus. Imagina a cena, o Senhor Jesus em pé, esse homem vem, se ajoelha, põe o rosto no chão e fala, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Como é que você acha que o Senhor Jesus o tocou? O Senhor Jesus se inclinou para pôr a mão nele. Ele não tem medo do pecado, mas ele se humilhou também ali naquele momento. Ele falou, eu estou junto com você na humilhação. É ali que eu te encontro, no lugar da humilhação, no lugar onde você se reconhece pecador, no lugar onde você se reconhece necessitado. Não é maravilhoso? Esse Senhor, a água, ela sempre corre para o lugar mais fundo. E a graça de Deus é como a água, ela vai no lugar mais fundo, lugar mais necessitado. Então, quanto mais você percebe quem você é, o apóstolo Paulo, no fim da carreira, ele dizendo, olha, eu sou o principal dos pecadores. O que você acha que ele provava ou ele desfrutava da parte de Deus? A graça de Deus, a bondade de Deus. Era isso não impedia Deus de agir na vida dele. Pelo contrário, isso já era obra de Deus na vida dele. Mas eu estou chegando diante do Senhor como leproso, eu estou chegando com o rosto em terra. E essa expressão com o rosto em terra é Lucas que está falando, né? Ela é a mesma palavra que ele usa depois no livro de Atos para descrever a experiência de Paulo na estrada no caminho de Damasco, quando Paulo ele caiu do cavalo, o Senhor se revelou para ele, e ali ele teve uma experiência com o poder do Senhor. Primeiro o Senhor iluminou as próprias intenções de Paulo, mostrou o interior dele para ele mesmo, mostrou a miséria dele, que ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, achando que estava servindo a Deus, mas com uma atitude anti-Deus. É a mesma palavra, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele usa essa mesma palavra, quando Paulo cai, é a mesma coisa, é do prostrar-se com o rosto em terra. Paulo, que é essa mesma ideia, né, de cair do cavalo. E Deus usa muitas circunstâncias, as circunstâncias da nossa vida, para nos derrubar do cavalo, para nos levar a prostrar o rosto diante do Senhor. A primeira coisa que um ser humano precisa é humilhar-se diante de Deus. Todos nós precisamos disso, ser humilhados diante de Deus. Ninguém tem complexo de inferioridade. É um complexo de superioridade invertido, mas é a mesma coisa. É aquela atitude de que eu sou o centro de tudo. Eu quero o meu bem. Eu preciso buscar o Senhor para mim, não para ninguém mais, mas buscar o Senhor em primeiro lugar para minha própria necessidade. Mas eu preciso me reconhecer como leproso, mesmo depois de ser purificado. Eu preciso que o Senhor limpe, lave os meus pés constantemente. Porque eu pego sujeira do caminho, do dia a dia. Eu preciso que Ele me limpe constantemente. Mas a minha pergunta hoje à noite, eu me dirijo a quem nunca se reconciliou com o Senhor, nunca se viu dessa forma necessitado de
purificação, de provar o poder de Deus na sua vida. Busca o Senhor com todo o seu coração. Busca o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. E aqueles que já se reconciliaram com o Senhor, andem no temor de Deus. Busquem o Senhor para Ele limpá-los, lavar os seus pés diariamente, no temor de Deus. E o apóstolo Pedro, abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, é uma palavra para quem já se reconciliou com Deus. Versículo 10 e versículo 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi eleito, foi chamado por Deus, você já se reconciliou com o Senhor, então procura com diligência, com zelo, com cuidado, cada vez maior, confirmar a sua vocação e eleição. Você já recebeu o convite de casamento, então confirma esse convite. Se você não confirmar, você está desprezando e nós não sabemos o que pode acontecer para quem despreza tão grande salvação. Temos uma pálida ideia do que o Senhor diz. E é extremamente importante que nós nos reconciliemos agora, enquanto temos tempo, e uma vez reconciliados, que confirmemos a nossa vocação e a nossa eleição.